Olá, eu sou Lilton Cunha e bem-vindo ao canal Treinando o Seu Ouvido. Hoje nós vamos falar dos harmônicos. É algo muito interessante tanto para os músicos, para os afinadores de pianos, a questão dos harmônicos. E hoje vamos tratar desse assunto. E você que está chegando no canal, se inscreva, porque o conteúdo que nós colocamos aqui, você só vai encontrar aqui. E quando falamos sobre os harmônicos, estamos também nos referindo à ideia de 12 notas, porque você vai encontrar os harmônicos em todas as notas, né? Então, todas as notas ela vai seguir a mesma estrutura dos harmônicos. E aqui é uma nota, 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 aqui é uma nota. Isso aqui é só a escala de Dó maior. E na próxima aula nós vamos dar uma aula sobre como você forma as escalas maiores de uma forma simples e correta, usando as 12 notas. É muito mais simples do que você usar, querer tentar fazer isso aqui, porque torna-se impossível. É impossível de você fazer a escala de Sol maior, por exemplo, seguindo os ciclos da quinta, com isso aqui, porque você vai precisar de um Fá sustenido e o Fá sustenido não tem aqui. Então é impossível, você só consegue fazer todas as notas por aqui. E nesse sentido nós escrevemos esse livro, né? Você só consegue fazer as escalas se você tiver os sustenidos e os bemóis. E aqui nós colocamos aqui. Aqui também nós colocamos que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são apenas os nomes das notas musicais. Aqui também tem uma questão histórica que vai lhe explicar de onde vem os nomes das notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Antes, no início eram só 6, o Si só vem ser posto depois. Isso aqui está sendo explicado aqui, que foi tirado de um hino dedicado a São João, então está explicado aqui neste livro. Então, vamos entender a ideia dos harmônicos, e é dos harmônicos que nascem os acordes, sobretudo os acordes maiores, né? Vamos agora entender os harmônicos, né? Como é que ele tem suas origens dos harmônicos e a importância desses harmônicos na formação, sobretudo dos acordes perfeitos maiores e da sétima também, que quando você faz a quinta com a sétima menor, você está criando uma tensão para voltar para a tônica. Então, vamos entender, isso é fundamental para os músicos, os afinadores de piano, isso é de extrema importância. Então, o primeiro harmônico é a fundamental, né? Vamos tomar como ponto de partida o Dó, 3. Então aqui você vai escutar os seus harmônicos. Então aqui você vai, esse é o primeiro, a fundamental. O segundo harmônico é a sua oitava, ó, no caso C4. E depois o quarto, o terceiro harmônico é a quinta. O quarto harmônico é uma quarta. O quinto harmônico é uma terça maior. O sexto harmônico é uma terça menor. O sétimo harmônico é uma terça menor também. E o oitavo harmônico é uma segunda. Então é isso que nós escutamos, ó. Então, essa é a estrutura. Colocou na cabeça, ó. Uma oitava, uma quinta, uma quarta, uma terça maior, uma terça menor, outra terça menor e uma segunda. Esses são os oitavos. Os outros harmônicos, ó. Então, o quarto, o quinto e o sexto, você forma
acorde perfeito maior. Isso é a estrutura dos harmônicos para todas as notas. Isso é muito interessante, que os músicos tenham esse conhecimento, né? Isso é questão básica, certo? Então, entre as 12 notas, acabar com esse negócio de dizer que as notas musicais é a escala de Dó, né? Então, os harmônicos entre as 12 notas, eles seguem essa estrutura. Então você vai ter a fundamental, você vai ter sua oitava, da sua oitava você vai ter a quinta, a quarta, uma terça maior, uma terça menor, outra terça menor e depois uma segunda. Então quando você escuta uma nota, ela está saindo com esse harmônico. Então todas as notas elas fazem com esse harmônico. E o quarto, o quinto e o sexto, eles formam os acordes perfeitos maiores. Ó. Isso é muito interessante para que os músicos tenham essa noção. E isso entre as 12 notas. Entre as 12 notas. Okay? Aqui é só a escala de Dó maior, ou seja, os nomes das notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas as notas musicais é a sua afinação. E a afinação da moderna música ocidental é a do temperamento igual. Então, se você estuda pelo temperamento igual, se você estuda pelas 12 notas, como nós colocamos aqui nesse livro, você vai desenvolver o seu ouvido. Você vai treinar o seu ouvido a ouvir as notas e a perceber e a identificar as notas, como também os intervalos, né? Você precisa pensar numa nota e pensar no intervalo, por exemplo, de qualquer nota, o intervalo de terça menor, por exemplo, de Dó. Ok? Então, você precisa pensar no intervalo de segunda menor. Dó, Dó, sustenido, Você precisa estar com essas notas no seu ouvido. E a forma que tem de você estar com essas notas no ouvido é se você estudar pelas 12 notas, como nós colocamos aqui. Se você estudar pela escala de Dó maior, essas notas, Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, elas não farão parte do seu ouvido, da sua percepção auditiva. Tá entendendo? Então, a única forma que tem de você treinar o seu ouvido para começar a escutar as notas, escutar os intervalos e identificá-los, é estudando pelas 12 notas. Se você estudar pela escala de Dó, o seu ouvido será atrofiado, que é isso que acontece com os alunos que aprendem por aqui. Desenvolve muito a leitura, mas o seu ouvido é atrofiado, né? E quando eu comecei a tocar, eu tinha que colocar as cifras em cima daquela palavra, porque eu não percebia as mudanças dos acordes. E para quem nunca estudou, pensa que o aluno que vai para uma escola de música estudar, ele vai perceber tudo isso. E ao chegar na universidade, já que eu não estudei música em nenhuma escola, o primeiro lugar que eu fui estudar música, num lugar sistematizado, foi a universidade. Ao chegar lá, encontrei colegas que não tinham essa condição, né? Uma música de 4 acordes ele não conseguia tocar se não tivesse escrita na partitura, porque ele não percebia a hora das mudanças dos acordes. Quer dizer, era esse mesmo problema que eu tinha quando eu iniciei a tocar, que eu fui melhorando aos poucos, fui treinando o meu ouvido, e depois eu passei eu também não tirava nenhuma introdução, eu passei tanto a perceber a hora da mudança dos acordes, como a tirar as introduções. No início,
Quem tirava as introduções era o guitarrista, ele tirava as introduções do teclado porque não tinha condições de tirar de ouvido. E aí eu fui treinando o meu ouvido, aí depois eu percebi os acordes, comecei a tirar as introduções, e quando eu cheguei na universidade percebi que os colegas que tinham, boa parte dos colegas que tinham estudado nas escolas, eles não conseguiam nem sequer perceber a mudança dos acordes, quer dizer, eram os mesmos problemas que eu tinha quando eu iniciei a tocar. Que eu lia, porém eu também não tinha essa percepção. Mas eu pensei que era porque eu nunca tinha ido para uma escola estudar. E aí percebi que os colegas também, alguns colegas tinham, sobretudo aqueles que não tocam na noite, né? E aí eu comecei a querer entender porque eles eram pessoas tão dedicadas ao estudo da música, porém tinham tanta dificuldade de percepção. E essa dificuldade de percepção está justamente por isso, porque estuda-se pela escala de Dó maior, não se estuda pela escala temperada igual, né? E este processo aqui é o que atrofia os estudantes de música. Então, os estudantes de música que estudam pelas 12 notas não têm essa dificuldade. Observem nos vídeos passados que vocês vão encontrar os alunos que aprendem por 12 não têm dificuldade de percepção. A dificuldade de percepção está justamente por ensinar por aqui. E também a teoria musical torna-se muito mais complexa para explicar quando quer explicar pela escala de Dó. E a aula de hoje é sobre isso, que vocês pensem como é que se formam os harmônicos de cada nota e desses harmônicos nascem os acordes perfeitos maiores, ok? Então, se inscrevam no canal, manda um like positivo e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos nós.